aquela que vai ser a profetisa da casa do Senhor, a nossa diaconisa Laura. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Podem se sentar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Primeiramente, assim que o Cadu veio trazendo a palavra ali de oferta, eu falei, meu Deus, mas que isso, Senhor? Divisão de palavra, me deu quase a mesma palavra. Várias coisas aconteceram para que eu chegasse hoje aqui. Semana passada, conversando com uma diaconisa amiga, e ela me falou que estava com saudade de me ouvir pregar. E, como sempre o ser humano falho como eu dei várias desculpas, principalmente aquela coisa preta ali na minha direção me deixa encabulada, né? Se eu pudesse, eu levantava algo aqui assim, meio que para me tampar. Não que eu não tenha carinho pelas pessoas que estão em casa, mas encabula, dá aquela vergonha, dá aquele nervoso. E desde ontem meu esposo falando, você vai trazer a palavra. E eu dando desculpa. Ontem pela noite ele ainda falou, você vai trazer a palavra. Eu falei, se der, se Deus me der. Aí ele saiu pela manhã e Deus me deu a palavra, incomodou meu coração e foi enchendo meu coração da palavra dele. E eu falei para Deus, não tem como dizer não, né? Se o Senhor já me deu a palavra, como eu vou negar? Eu peço à igreja que abram suas Bíblias lá em Josué capítulo 4. Que vem falar sobre um memorial que Deus convida os israelitas a criar, a construir um memorial. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 8. E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo, toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordena-lhes dizendo, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento onde vos alojarei esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo. E Josué lhes disse, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, para o meio do Jordão, e tomai, cada um de vós, uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais, nos tempos vindouros, dizendo, o que significam para vós essas pedras? Então responder-lhe-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Amém, queridos? Como a palavra aqui já se explica, após 40 anos caminhando no deserto, alguns historiadores vêm dizer que não seriam 40 anos completos, alguns dizem entre 43 a 46 anos caminhando no deserto. O povo, e que não foi o mesmo povo que saiu lá do deserto, só alguns conseguiram chegar lá. O povo novo que estava ali eram os descendentes daqueles que haviam atravessado
o Mar Vermelho junto a Moisés. E chegou um momento, eles estavam aos pés do Monte Hebron, momento de atravessar o Rio Jordão, momento de começar a alcançar as bênçãos, as conquistas do que o Senhor havia prometido para aquele povo. Josué, que agora estava no lugar de Moisés, que já havia morrido, tem a direção de Deus, tem o chamado de Deus para ser o novo líder daquele povo. E após ele receber esse chamado de Deus, ele sobe o Monte Hebron, ele toma a direção do Senhor, chegando aos pés do Monte Hebron, o Senhor fala com ele, atravessa o Rio Jordão, eu vou abrir esse rio. Para Josué não era novidade, ele havia passado lá, junto com Moisés. Para aquelas pessoas era novidade, eles ouviam só falar, mas ainda não tinha acontecido. E Deus dá algumas direções para Josué. Olha, fazer assim, assim e assim. Mas eu quero me apegar para nós, nessa noite, a ideia de um memorial. Memorial é algo que pode levar dias, anos, séculos e milhares de séculos, que sempre vai te trazer à memória algo ou alguma coisa. E Deus fala para Josué o seguinte: manda os sacerdotes entrar na frente do povo, que eu vou abrir o Rio Jordão, e ele vai parar, os sacerdotes vão parar no meio do Rio Jordão, no meio dessa caminhada, e você e o povo vai tomar a frente. Quando chegar lá na frente, você indica ao povo, todas as tribos de Israel, que escolha um de cada tribo e volte lá atrás e pegue cada um uma pedra para trazer para fazer um memorial. Coisa simples, né, queridos? Quando lemos assim, o que pensamos? Uma pedrinha pequenininha, uma coisa fácil, né? Essas pedrinhas que a gente vê aí de obra na frente dos muros. Pegaria, colocaria no bolso, iria assoviando feliz. Queridos, então vamos começar a ver o que um memorial custa. O Rio Jordão, ele tinha uma base de 5,20 metros de fundura e uma base de 18,3 metros de largura, até chegar na Jordânia. Vai falar? Maravilha, de barco, isso é uma maravilha, fácil de chegar. Que isso, irmã? 18 metros, eu não sei, não, eu não sou boa disso não, queridos. Mas eu não sei nem se é daqui ali na porta. É tão fácil. Queridos, as águas do Jordão, o que ocorre, ela tem uma salinidade muito grande, porque ele desemboca no Mar Morto. E todos aqui sabemos que o Mar Morto é conhecido assim porque a quantidade de sal é tão grande que não existe vida marinha lá. Não tem peixes que aguente, porque a densidade da água é muito forte. E o Rio Jordão, ele pega um pouco dessa densidade, para se ter uma ideia. Ao abrir o Rio Jordão, o Senhor abre o Rio Jordão, mas ele continua com as características de um rio. Ele não tem mais a água, mas ele tem, no fundo ele tem lama. Essa lama é pesada, é cansativa de andar, é muito difícil de andar. O Senhor não fala na palavra dele que ele secou o local onde era o rio, não. Ele abriu as águas e manda que os sacerdotes vá à frente.
com a arca. Maravilha, que coisa fácil. A primeira coisa para você, obreiro, criar um memorial na sua vida. Saiba que obreiro, assim como foi chamado os levitas aqui, nada é fácil, tudo tem um peso. Sabe qual era o peso aproximado da arca? 500 quilos. Que cada um, eram 4 sacerdotes, cada um ficava numa ponta, segurava o varal e colocava no ombro, e eles tinham que ficar ali parado, suportando 500 quilos, no meio de uma lama, no meio de um terreno, que quando o Senhor manda pegar pedra, tem pedra, é pedregoso, e eles tinham que ficar ali, até o povo atravessar todo, chegar lá na frente, receber o mandato de Josué, voltar de novo lá à metade do rio, pegar a pedra, voltar para que eles saiam. Queridos, memorial de crente tem peso. Memorial de cada um de nós tem o seu peso, mas existe uma nova geração de obreiros que não quer carregar peso, existe uma nova geração de obreiros que não quer chegar junto, que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer ouvir, receber ordens do Senhor. Mas sabe o que representava a arca do Senhor? Representava a presença de Deus, e a presença de Deus tem o seu peso. Que isso, irmã? Presença de Deus tem peso? Tem. Lá em Crônicas nós encontramos Salomão construindo o templo, e ele constrói um templo lindo, maravilhoso, com as ofertas que Davi começou a pedir, o templo que Moisés já começou a sonhar lá atrás. É esse o templo que Salomão consegue construir. E tudo lindo, tudo maravilhoso, e Salomão manda trazer a arca, ó que coisa linda, e quando todos juntos, já naquela linda cerimônia, começam a glorificar o Senhor, eles sentem o peso da glória de Deus, e os sacerdotes já não conseguiam mais ficar em pé, eles não conseguiam mais só glorificar ao Senhor, mas eles caíram no chão, porque a presença de Deus, a glória de Deus pesa. E ali ficou os sacerdotes no meio. E Josué fala com o povo: olha, cada um de uma tribo, vai lá, pega uma pedra e traz nos ombros. Queridos, pedra no ombro não é pedrinha pequena. E logo depois ele vai, ele edifica aquelas pedras como memorial. Então não era pedra pequena, não. Queridos, vamos trazer aos nossos corações o que nós temos trago, assim como diz Jeremias, que eu quero trazer à memória só o que pode me trazer esperança. E o que te traz esperança não é só coisas boas, não. O que te traz esperança é saber que o Deus que te tirou, que te permitiu que aquele povo um dia fosse escravo no Egito, é o mesmo Deus que o tomou com mão forte, que o levou até diante de um mar que parecia que nada poderia mais salvá-lo, e o abriu para que aquele povo passasse. Um Deus que fazia chover do céu pão todo dia. Um Deus que cuida de um povo que, mesmo que fosse rebelde, mas Deus o amava e o tinha como querido de Jacó. Queridos, criar memoriais, nós precisamos de ter isso. Tribo é conhecido como casa. Tribo é conhecido como família, nos dias de hoje. E o Senhor tem nos chamado, olha, carrega o peso da glória de Deus, fala de Jesus, olha, fala de salvação, traz a esse povo, traz a sua casa, esperança, fala de amor, fala de cura, fala que existe um Deus que tudo pode. Pensa que é fácil, não é. Pensa que é leve, não é. Tem momentos, queridos, que nós como igreja, como servos do Senhor, não queremos nem entender o significado do que houve aqui, não. Chamou os levitas, orou. Ah, mas para que orar? Ah, por que orar? Cada um sabe, quando o Senhor revela a ungido seu sobre uma oração, sobre uma intercessão, é porque Deus sabe o que esses jovens têm passado. Recebe aí, Denis, é jovens, amém? Glória a Deus.
Queridos, Deus sabe o que cada um carrega. Deus sabe que para criar um memorial, se tu foi chamado como chefe da tua tribo, se tu foi chamado como chefe da tua casa, aí talvez vai falar assim, não, mas peraí, chefe da minha casa eu não sou, porque eu sou jovem, ou porque eu sou a mulher, o chefe é meu marido, isso e aquilo. Queridos, para criar memorial, ele não vai lá e chama, oh, aleluia, o cabeça da tribo, não. Ele chama cada um de uma tribo. Porque muitas das vezes, quando o homem falha na oração, a mulher ajuda. Quando os pais estão desligados, o filho ajuda. Oh, aleluia. Queridos, para criar memorial, o Senhor só fala assim, vai lá e chama cada um de uma tribo. E se tu foi chamado na sua casa para criar memorial da presença de Deus, não se omita. Se levante, receba. Senhor, mas está pesado. Eu fiquei imaginando o dia inteiro o peso daquela pedra, como talvez aquelas pedras estivessem escorregadias. Porque é muito fácil falar, pega a pedra e põe no ombro. Imagine pedregulhos no fundo de um rio, que a densidade era forte, que provavelmente aquelas pedras eram cobertas talvez de um certo lodo, de um certo limo. Pegar aquela pedra, colocar no ombro, voltar, no caso mais uns 9 metros e 200, andando na lama, numa dificuldade, mas para levar a memória daquele povo, que existe um Deus que cuida de você, que transforma a tua força, que é nada, como diz lá em Isaías, que ele pega o cansado, o fraco, que não tem força nenhuma, e ele dobra essa força. Peraí, se não tem nada, como é que ele vai dobrar? Porque ele é um Deus que chama a existência aquilo que não existe. Ele é um Deus, esse é o Deus que nós servimos, que chama a existência aquilo que não existe. Muitas das vezes estamos fracos porque queremos. Muitas das vezes estamos com pouca fé porque queremos. Porque a Bíblia nos fala, pede ao Pai que Ele dá e não cobra nada. Senhor, mas a minha fé é tão pequena, mas que ela seja do tamanho do grão de uma mostarda, que é quase invisível. Sabe o que Ele faz com essa fé? Ele transporta montes de lugares. Ele abre rios, Ele abre mares. Ah, mas o que é isso, irmão? Hoje em dia não se vê mais isso. Ah, meu amado, vê sim, vê. Qual o rio que Deus tem aberto na tua vida? Qual o mar que Deus tem aberto na tua vida e na minha vida? O que Ele tem feito na vida da igreja? Qual é o marco que tu tem deixado? Qual é o memorial que tu tem deixado para a tua casa? Eu tenho experimentado essas 2 semanas, assim, tremenda. Porque tenho falado com os casais sobre essa renovação de votos e que a nossa igreja vai tomar como princípio para todo ano fazer. Porque casar é muito lindo, é maravilhoso. Noiva linda, é um querer tão grande, é festa, é alegria, é aquela lua de mel programada, é os convidados, todo mundo lindo, de bonito, sorriso no rosto, todo mundo alegre. Normalmente ainda não tem filho, se não for um casal jamais que uma idade um pouquinho maior. Tudo é muito lindo. Mas você renovar alianças, você renovar votos, é marco, é monumento, a tua fé. Porque se manter casado hoje em dia é fé. Manter um casamento hoje em dia é fé. Manter uma vida a 2 hoje em dia é fé. Queridos, e se não é por fé, a Bíblia nos ensina que se torna pecado, se torna erro. Sabe por quê, queridos? Porque sem a fé, nada é possível a nós. Mas tem pessoas, tem irmãos em Cristo que têm literalmente aberto mão desse memorial. Eu não quero esse memorial de um casamento.
Eu não quero renovar uma aliança, não está no momento, não está na hora. Olha, tem tantas coisas na minha vida, como é que eu vou renovar o voto? Peraí, ei, igreja do Senhor, carrega a sua pedra com orgulho, carrega a sua pedra sabendo que ela vai estar lá na frente, para peso de glória, para peso de honra, para que saibam que existe um Deus que renova, que restaura. Carrega a sua pedra. Que isso, está chamando meu marido, a minha esposa de pedra? Uma noiva magrinha, se passa 10 anos, 20 anos, já não é mais tão magra. O branco do cabelo já aparece. A chatice da convivência de todo dia, dia após dia. As lutas que vêm com o material, com o financeiro da família. Tudo isso é difícil e tem hora que parece que é uma pedra. E tem hora que parece que você está no meio de um rio, de um terreno que está ali difícil de caminhar, que está ali pesando nas suas pernas. Que quando parece que você já chegou lá na frente, aí o Senhor fala, volta, vai lá, pega mais uma pedra, volta, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu fico imaginando. Quantos crentes, né, podemos dizer, quantos servos, quantos filhos de Deus naquela época já rebelde, de repente até falou assim, não, agora que eu já cheguei desse lado do rio, o Senhor está mandando voltar lá, pegar a terra lá no meio de novo e voltar. Eu fico imaginando também, quantos sacerdotes também, porque eram 4 carregando, e eram mais 6 na frente, mais 6 atrás, deve ter pensado assim, opa, mais tempo eu parada aqui em pé, com esse peso aqui, com essa lama no meu pé. Que isso? Por que não mandou pegar a pedra logo na hora? Queridos, Deus sabe de tudo. Deus sabe o momento certo na minha e na tua vida. Sacerdote de Deus, lembra-te disso sempre na sua vida. Tu foi convidado para ser obreiro, para ser sacerdote, para ser levita. É muito bonito. Os sacerdotes naquela época, eles vestiam túnicas lindas, eram todas enfeitadas, com joias, com rubis, era uma roupa tão linda. Andar bonito é bom, tocar bonito é bom, estar aqui na frente é bom, mas na hora de carregar peso de glória não quer. Na hora de carregar peso de glória, porque o que continha dentro da arca era a glória de Deus, eram as promessas de Deus, eram as tábuas da promessa de Deus, que combatia o pecado. Que isso, irmã? Então você está me levando a um tempo passado, aonde Cristo nada tinha a ver, porque já chegou a graça. Irmã, não vem me falar sobre isso, porque a graça, queridos, eu te digo a graça de Deus, sabe aonde está contida a glória do Senhor? Em Jesus. É um tipo da arca que contém a palavra de Deus, a palavra que livra o homem de todo o pecado, de todo o erro, de toda a falha. A arca um dia veio sumir. Tem um livro apócrifo até que dá uma ideia mais ou menos de onde estaria, que foi escondido por um dos profetas. A arca foi escondida. Ela existiu. Nos livros de história secular, ela está lá. Mas ninguém mais acha ela. Jesus existiu. Jesus existe. Ele esteve na terra. Ele caminhou com os homens. Ele fez maravilha. Um dia ele morreu e muitos viram o corpo dele lá naquela cruz. Estava morto, era um corpo, estava ali. Levou para o sepulcro. E ele ressuscitou. E nunca mais foi visto o seu corpo. Assim como aconteceu com a arca. Querido, não desistimos, não paramos. Não desiste do teu casamento, não desiste da sua família, não desiste da sua casa, não desista de falar no teu emprego, não desista de colocar lá uma pedra com o nome de Cristo Jesus lá. Fala do amor de Deus. No outro dia aqui também, alguém trouxe a lembrança sobre a necessidade do cristão evangelizar. E realmente precisamos mesmo, igreja. Precisamos evangelizar. Precisamos muito sair pelo mundo, pregar o nome de Cristo, falar que Cristo salva.
Precisamos pregar os 4 cantos do mundo, que sabemos que não é bem 4 cantos, que o mundo não é quadrado como se imaginava. Mas muitas das vezes temos a chance de falar de Cristo para 1, para 2, para 3 e não falamos. Não, eu quero pregar para a multidão. Eu tenho que sair e falar só para o que está perdido. Mas às vezes você está na fila do açougue, do mercado. E a pessoa fala palavras de desesperança. E muitas das vezes o crente entra na onda da palavra de desesperança e começa a falar, é mesmo, não tem jeito. Ah, como está difícil. Fala de tudo. Reclama de tudo. Mas não é capaz de falar. Mas a minha esperança está no meu Senhor Jesus. Você conhece Jesus? Ah, porque se você conhecer Jesus, você vai saber que o mundo pode estar do jeito que for. Mas o meu Cristo me prometeu que um dia eu irei morar com Ele numa cidade de glória, onde não haverá mais choro, nem doença, nem rancor, nem tristeza, e que Ele secará do meu rosto toda lágrima. Ah não, mas eu quero evangelizar. Amém, evangeliza, eu não estou diminuindo esse valor não, queridos, mas eu estou te lembrando que carregar pedra muitas das vezes é isso, carregar pedra para que crie um memorial de Deus na tua e na minha vida, muitas das vezes é isso, não dá para você fazer o que você sonha de tão grande. Talvez aqueles 12 homens que saíram carregando por último as 12 pedras, pesada no ombro, foram com certeza, não os últimos, mas os penúltimos, porque quando eles chegaram lá, veio todos os sacerdotes após a eles, talvez eles não tiveram força, ânimo, estavam cansados, estavam abatidos, mas quando chegaram lá, depositaram aos pés de Josué as 12 pedras, e Josué pega e fala, que vai colocar, assentar aquelas pedras para que sirvam de lembrança que o Senhor os fez atravessar o Rio Jordão. Talvez naquele momento, após um cansaço absurdo, porque tem momentos da nossa vida que nós estamos cansados absurdamente, que falamos para o Senhor, Senhor, eu estou cansada, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está difícil. Senhor, parece que eu estou pegando uma pedra que realmente está com lodo, que está escorregando. Eu quero, mas não consigo. Eu sonho, mas meus sonhos não se realizam. Senhor, está tão difícil. Mas aí, quando aqueles homens vão e depositam aquelas pedras, entrega para Josué fazer isso. Eu creio que naquele momento veio sobre o ombro deles um peso de glória do Senhor. E o peso da glória do Senhor, ela é refrigério, aleluia. Queridos, pode estar difícil, mas se você estiver na presença do Deus vivo, aleluia, Ele é Deus de refrigério, Ele é Deus que nos alivia, aleluia, Ele é Deus que colhe as nossas lágrimas, que nos dá força, que nos faz caminhar, só 18 metros não, 36, o quanto mais metros vier, nós vamos atravessar, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não falha, e Ele jura, Ele se compromete, jura não, que Deus não é Deus de juramento, Ele é Deus de promessa, quem jura mente, quem promete cumpre, o nosso Deus, Ele não é político que jura não, Ele faz promessas e Ele cumpre. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que pega o homem do monturo. Sabe o que é monturo? É lixo, é um monte de lixo, é um monte de coisas que não prestam mais. Ele pega o homem lá, do meio do lixo, no meio do pecado, no meio do erro. Ele pega, dá um banho com a graça, lava com a graça, limpa com a graça, derrama o sangue dele que purifica, cuida daquele homem e faz ele se assentar no meio de juízes. Esse é o nosso Deus, aleluia. Que pegou uma mulher, queridos, eu não consigo entender. Eu costumo dizer que tem momentos que, quando paramos para pensar na misericórdia do Senhor, no amor do Senhor, é como o pastor falou essa semana lá no estudo, lá no Facebook tem coisas boas.
que tem coisas que não entendemos e não entendemos mesmo, é a graça, é fruto. Ele pega uma mulher adúltera, que já teve 5 maridos e o último que ela está nem dela é, e chama ela para ser a primeira missionária da Bíblia, para ser a primeira evangelista da Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Deus não olha a nossa condição, Deus não olha o gênero, se você é homem, se você é mulher, Deus não olha a sua idade, Deus não olha os empecilhos que colocamos para chegar diante de Deus. Moisés, eu te escolhi para tu levar esse povo, eu vou fazer maravilhas. Senhor, mas eu sou pesado de língua. Ezequiel, eu te chamei para ser profeta das nações. Senhor, mas eu sou como criança, não sei nem falar. Queridos, muitas das vezes estamos dando desculpa para o nosso Deus, desculpas ineficazes, sabe por quê? É Ele que manda. É Ele que nos capacita, é Ele que cria em nós, como diz lá em Filipenses, tanto querer quanto realizar. Olha que coisa tremenda, é Deus que cumpre em nós, tanto querer quanto realizar. Aí Paulo, lá em Filipenses mesmo, vai falar, sei ter fartura, sei ter tudo de bom, porque Paulo viveu na fartura. Paulo era, como nós podemos dizer, um grande político com tudo do bom e do melhor. Era cercado de coisas boas. Mas aí Paulo fala assim, mas eu também sei ter fome, também sei ter necessidade, também sei, já passei por grandes lutas e hoje em dia passo por enfermidade. Nesse momento que ele está falando ali, ele já está quase cego, mas aí ele traz uma palavra que o cristão quer usar, mas não quer viver a palavra completa. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ser alegre, eu posso hoje esbanjar, amanhã eu posso estar triste e não ter o que comer nem o que calçar, mas eu posso dizer uma coisa, o meu Senhor é tudo que eu preciso, é tudo que a minha casa precisa. O Senhor chamou pessoas hoje aqui nesse local, como chamou aqueles representantes de cada tribo. Existe 2 meio termos para o pregador, ou ele quer a igreja cheia, né? Que é uma maravilha ver a igreja cheia, principalmente com pessoas não crentes, e o sonho de todo pregador é falar da palavra de Deus e que pessoas venham se converter e venham aqui na frente, porque é esse o interesse, é levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Mas tem momento que o Senhor fala assim, não, vai estar a pessoa certa, para mim falar com ela que eu quero falar, vou agir da maneira que eu quiser. Queridos, isso não é desculpa de pregador que está inseguro porque a igreja está vazia, não. Até porque se a gente está inseguro, está com vergonha, às vezes é até melhor ver rostinhos conhecidos. Não, queridos, é porque muitas das vezes nós estamos jogando a responsabilidade para o outro, as promessas para o outro. Não, é lindo a palavra, mas eu não tenho direito a isso não. Deus não me chamou para isso não, irmã Laura. Deus chamou a irmã tal, o irmão tal, aquele irmão que veio, que profetizou, que deu testemunho, que o casamento estava destruído, que a vida estava destruída, que estava desempregado. É para ele, não é para mim não. Porque ele é o chefe da tribo. Deus não mandou escolher os chefes da tribo. Ele mandou escolher um de cada tribo. Isso quer dizer que Ele te escolheu pelo que você é, pelo que Ele te ama, pelo que Ele te viu. E é hoje. Hoje você tem o direito, hoje você tem o poder, hoje você tem a oportunidade de passar a mão nessa pedra e falar, eu vou carregar, porque ela vai servir de memorial lá na frente. Eu vou fazer o que o Senhor me manda, porque ela vai servir de memorial para que todos saibam que o Senhor é Deus na minha vida. Se eu estava desistindo, eu vou voltar. Se eu estava parando, eu vou continuar.
Se eu estava desacreditada, eu vou voltar a acreditar. Coisa triste é quem vai junto com o povo. Coisa triste é quem está na igreja por costumes, que já deixou de acreditar, que já perdeu a fé, que já nem acredita mais que Jesus vai vir. No outro dia eu li um post no Face também, que eu falo, na hora deu vontade de rir, depois eu pensei, Jesus, quantas das vezes pensamos assim? A pessoa botou assim, eu acho que Jesus já veio, já honrou os humilhados e eu fiquei para trás. Já exaltou os humilhados e eu fiquei para trás. Na hora eu ri, depois eu pensei assim, é tão triste um cristão pensar nisso. É tão triste. É deixar de acreditar nas promessas do Senhor. É deixar de crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que esperamos. Porque, queridos, eu espero que um emprego bom, um trabalho bom, pode ter certeza que Deus tem mais para você. Eu espero pelo menos suportar o meu marido ou a minha mulher. Deus pode restaurar o seu casamento de uma maneira que o amor vai chamar a atenção, que todos irão olhar e falar: aquele casal se ama, olha o que Deus fez. Mas a doença já é terminal, irmã. Mas isso não tem mais jeito, mas o Senhor é poderoso para curar, para sarar, e ainda que Ele não queira me curar, Ele tem um céu de glória para mim morar, para eu morar. Esse é o nosso Deus, igreja. É um Deus que quer trazer a sua e a minha memória, que Ele é Deus de vitória, que Ele é Deus que cumpre promessa, que Ele é Deus que cumpre o que fala, que Ele é Deus que não deixa você nem eu sozinho em momento nenhum, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é o Deus da igreja, e se você é chamada à igreja, Ele não te deixa só. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa com a incerteza, mas sempre com a certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas. Queridos, se coloque de pé. Domingo nós, como eu falei aqui, e a pregação não foi voltada para isso, porque estamos ajudando na rede de casais, não. Não. Isso não... Meu marido ainda falou assim de manhã para mim. O que eu vou pregar? Ele, você tem um monte de testemunho. Eu falei, testemunho na palavra. Testemunho é testemunho que pode ser usado no momento certo. Mas a palavra de Deus é uma coisa. Eu não gosto de misturar uma coisa com a outra. Pode ser que na palavra eu traga o meu testemunho, mas se o Senhor mandar. Se não mandar, eu não vou usar como bucha lá, não. Não tenho palavra, não me preparo, não jejuo, não oro, não faço nada. Chega lá, eu coloco o meu testemunho. Particularmente, eu não gosto disso. Não é assim. A palavra de Deus não é assim. Pelo menos para mim. Talvez seja para outras pessoas, e não estou com isso desfazendo da forma que Deus te usa, jamais. Mas, queridos, como eu falei, não quis juntar uma coisa a outra. Mas o que Deus tem colocado em nosso coração, tem falado conosco, e através de muitas pessoas que vêm, que conversam, que falam, porque nós somos obreiros e estamos aqui para cuidar dessa igreja. Nós somos obreiros e estamos aqui para ajudar essa igreja. E quando eu pedi a palavra, o Senhor me falou assim: chama quem quer carregar pedra aí. Aí o Cadu começou, eu falei assim, meu Deus do céu, olha lá, ele está fazendo. Ele já está fazendo. Diminui a luz aí, por favor.
Chama quem quer carregar pedra. Quer carregar pedra? Quer salvar seu casamento? Quer voltar a andar nos caminhos do Senhor? Quer salvar sua família? Quer salvar a sua vida? Quer salvar seu ministério? Volta aqui, ó, pro meio. Volta aqui, pega a sua pedra e carrega. E coloca no teu ombro. E leva com alegria, feliz e cantando e sabendo que o Deus que te chamou, Ele é o Deus que te capacita. Mas se quiser, somente se quiser. Momento nenhum. Josué falou: olha, vocês são obrigados. O Senhor está te abençoando, você é obrigado a voltar lá e pegar a pedra e carregar. Porque o Senhor quer. Não, em momento nenhum ele falou isso não. Ele falou: ó, o Senhor mandou. Eita, labassuriana. O Senhor falou: olha, eu quero que seja assim. E amém. Agora que se cumpra a palavra do Senhor. Agora que se cumpra a promessa de Deus. Porque é bem assim, queridos. O Senhor te chama e tu fala: eis-me aqui, agora é contigo, Senhor. Aleluia, agora é contigo, Senhor. Se tu quiser, o ministério vai cantar, ministério de louvor, já está quase na hora de nós terminarmos. Se você quiser. Ah, mas irmã, nada do que tu falou para mim serve, porque meu ministério não é pedra não. Meu ministério não é difícil não, e como é que tu não está servindo com excelência? Meu casamento não é pedra não, irmã. E como tu já está pensando em desistir, e como tu não ama mais, e como tu não quer mais lutar. Minha família não é pedra não, irmã. Mas como um fica sem falar com o outro, mas como um deixa de amar o outro, como um acusa o outro totalmente a cada dia, a cada segundo. Meu filho não é pedra não, irmã. Meu filho não é pedra não, irmã, mas como pode? Se tu usa até teu filho como desculpa para não fazer a obra de Deus. Queridos, se quiser, vem à frente. Eu estou aqui porque isso aqui é uma quarta-feira profética. E como uma quarta-feira profética, eu quero me levantar e pegar minha pedra e falar: Senhor, eu quero colocar no meu ombro e caminhar. Aleluia.